Fala pessoal que se liga na web rádio Hotway. A gente conversa agora com um dos DJs mais consagrados, respeitados, renomados. Também empresário da noite paulistana, Iraí Campos. Obrigado por aceitar nosso convite. Claro. Você chegou de férias aí esses dias, né? Sim. Você é daquele que tira férias todos os anos, não abre mão das férias, ou só Deus sabe quando? Não é bem férias, cara, é uma férias trabalho. Eu sempre vou para locais onde você possa trazer novidades, casas assim super consagradas. Por exemplo, em Cancún, que eu estive agora, tem uma casa chamada Cocobon, que muita gente já deve ter conhecido. Ela é uma casa assim que é sempre muita inovação, muitas performances, iluminação. Inclusive a gente já fez um intercâmbio com o DJ. Ele vai vir tocar aqui em novembro, e aí eu também estive lá na cabine de som com ele. Enfim, são intercâmbios e novidades que você sempre vai reciclando. Enfim, não dá para uma casa, a The History já tem 11 anos e você sempre tem que estar inovando. Os clientes sempre querem uma novidade, tanto na parte artística como em decoração, enfim, som, tudo que tem. Por isso que minhas viagens sempre tem Acaba virando um network, trabalho, né? E você é da Casa Verde, né, na Zona Norte, e lá foi onde tudo começou, né? Aqueles tradicionais bailinhos de garagens, até ter a primeira chance no Tio Sam. Casa Verde Alta. Então, comecei exatamente assim, como o pessoal nos anos 70 e para 80, não tinham muitas casas noturnas, eram os bailes de garagem. Aí comecei, meus 15, 16 anos, frequentar alguns, acho que menos, 14, 15, que quando eu comecei no Tio Sam, que foi a casa que eu consegui Imirim, trabalhar. Na região de Imirim? Imirim ali é Santa Terezinha, é entre Imirim e Zona Norte. E aí acabou que eu comecei a frequentar, conhecer os donos, e acabou dando certo de eu começar a tocar nessa casa, que foi a primeira casa que eu toquei. E a sua estreia não foi aquilo que você esperava, né? Não, Teve o foi lance um fracasso. da bolha, né? Assim como a inauguração da The History, todos foram um caos no começo. Eu comecei eu acho que eu já tinha uma certa esperteza assim para me aproximar, então eu comecei a comprar uns discos de vinil e levava pro dono lá. Isso aqui você já tem? Isso eu não tenho, não sei lá. Então você já começa a fazer uma troca de informação. Eu comprava alguns discos e levava lá, e aí tal, e fui me aproximando, tal, e até que um dia eu previ começou uma meio discussão do pessoal lá na pista, e eles não tinham segurança, eram os próprios grandões, né? Os donos da casa, que era DJ, segurança, portaria, família que tomava conta. Tinha poucos funcionários, ali tinham 4, 5 funcionários no máximo, o resto era tudo eles. E aí eu corri na cabine, o cara largou tudo, saiu correndo, aí eu fiquei sozinho na cabine, cara. Vou ficar num avião aqui, aquele monte de equipamento que eu nunca tinha visto. Aí ele não voltava, a música estava acabando, eu olhei lá, fono 1, fono 2, do lado esquerdo acho que é o fono 1, do lado 2, do lado direito deve ser o fono 2. Eu vi que estava acabando, nem sabia que faixa era, pus a agulha, abri o volume, e aí eu baixei o outro, o cara voltou, falou: nossa, cara, ainda bem que você não deixou a música acabar, você foi super legal, ainda viu a briga, que ia ter uma briga, e você tomou conta, vou ensinar você a tocar. Salvou a noite, como né? Que era, ele me ensinou como que era, tal, chegou no matinê, o cara, toca uma aí que eu vou descer. Aí eu desci, fiquei sozinho, porque os meus amigos que estavam de modo me olhando, né? E aí eu fiquei muito nervoso e deixei o braço cair. E a agulha bateu, acho que ela já estava assim bem enussadinha, né? Porque não é normal uma agulha cair assim, já só de bater já perdeu o cristal, né? E aí quando eu fui tocar, não saía som nenhum. Aí aquela vai, aí o cara sai lá, veio, atravessou a pista, até descobriu o que era. Você estragou minha agulha de cristal, a minha Shure. E aí, não quero mais que você toque aqui, que custa uma grana essa agulha e tal. Cara, essa cena lembra muito pra mim o filme do Zezé de Camargo, onde o pai fala, cara, onde eu errei? Porque o pai tinha tanta determinação que os filhos, naquela pobreza, naquele lugar que não tinha a mínima chance, ele tinha tanta certeza que ele falou, pegou o salário dele inteirinho e começou a comprar ficha para pedir a música para começar a tocar. E aí a música, depois aconteceu tudo isso. Para mim, o grande artista é o pai,
os filhos jamais seriam ninguém se não fosse o pai. Então, nesse momento eu falei, gente, eu batalhei tanto para estar lá, como que eu fui deixar quebrar a agulha, por que isso aconteceu? Aí eu falei, cara, e por que quebrou? Aí eu peguei uma madeirinha, pintei, lixei, para poder me aproximar, fui lá durante a semana, bati, olha, eu fiz essa madeirinha, aí agora quando o braço cair, a agulha não vai mais bater, então ela pega aqui, então se acontecer um acidente de novo, vocês não tem mais risco de quebrar a agulha. Aí ficou com dó de mim, tá bom, vai, entra aí. Aí me chamou para voltar a trabalhar, e aí não parei mais. E você citou ainda há pouco o pai, né, do Zezé de Camargo e Luciano. Como foram seus pais nesse processo de começo de carreira, né? Até que ponto Olha, nessa parte artística autorizaram, não tem nada assim. Meus pais sempre foram. Meu pai tinha um pequeno armazém lá onde era o mesmo imóvel, né? E ele queria que eu continuasse trabalhando com ele. Ele trabalhava na minha família, minha mãe e minhas duas irmãs. E ele queria que eu ficasse, que eu tomasse conta, que desse sequência. Tem filhos que seguem, o pai é dentista, ele continua, o pai se aposenta, continua com os filhos dos clientes, com os mesmos equipamentos e tal. Mas eu acabei não sendo por aí que eu queria ficar naquilo. Mas sempre tem coisas que você adquire com o tempo. Meu pai, por exemplo, fazia eu ficar arrumando os tomates, tinha bom dia do tomate, você pode ver em algumas feiras no lugar como o tomate é bonito, então não é só jogar o tomate lá, então tudo arrumadinho, tudo pra baixo, então são coisinhas que você traz e você acaba se espelhando e trazendo para sua vida. Então eu sou muito detalhista hoje com coisas na Derris, tudo. Quem sabe os tomates lá atrás que meu pai fazia arrumar tenha tido uma influência quanto a isso. E depois o tio Sam veio à Toco através do William, né, que foi um grande incentivador também na Toco. Então, aí eu comecei a trabalhar na Toco, uma história um pouco estranha assim. Eu trabalhava em cartório e o Cláudio Bizu, que inclusive está tocando comigo hoje na The History, ele morava na área da Vila Matilde. Ele estava passando um sábado de dia, viu aquelas portas de ferro e tem a portinha menor, né, que a aplicação entrava, viu que estava aberta. Parou lá, entrou de curioso, viu uma música tocando lá dentro, subiu na cabine, estava o William sozinho. Falei, oi, tudo bem? Oi, o que você quer? Não, eu queria saber se você não está precisando de DJ. Cara, o William, dono daquela casa, com tanta coisa, falou, quer saber de uma coisa? Tô sim, eu não aguento mais ficar fazendo esse trabalho. O que ele fazia? Eles copiavam, gravavam com o videocassete o clipe, que era o clipe do Fantástico. Sim. Então, onde era Madonna, tinha uma coisa, ninguém tinha acesso a clipe, nada. Então, o som da TV era muito ruim. Aí ele pegava, punha 2 videocassetes, um tocando, outro copiando o vídeo direto, e o áudio ele passava pelo mixer e colocava o disco de vídeo. Né, a imagem com áudio. E ele tinha que trocar o áudio. Então, aí, cara, ele tinha que ficar ali, soltar certinho para ter uma qualidade de áudio. Então, só que ele só conseguia fazer isso quando o clipe era exatamente original com a música. Agora tinha algumas músicas que já eram diferentes, você não conseguiria sincronizar, que era totalmente diferente. Então, o que ele fazia? Ele entrava com o canal do videocassete no canal do mixer, o vinil em outro, punha no fone de ouvido, soltava e abria, aí ficava ali acertando para ver se estava na mesma batida, e aí ele trocava o áudio. Então, ele tinha uma qualidade de vídeo, de televisão, mas tinha um áudio compatível para poder tocar na noite, tinha mais qualidade, um áudio estéreo. Um VJ da época, né? Era um começo, então ele já estava cansado de sozinho ter que ficar fazendo isso. Aí ele topou com o Visu foi lá, falou pra mim, pô, aí fui lá, vou ter uma chance, vou fazer um teste na Toco. Caramba, a Toco era assim. Já era consagrada, né? E aí ele ficou super contente, aí depois ele falou pra mim, não deu certo, eu não tenho experiência ainda, mas eu indiquei você. Aí ele marcou e tal, pra você passar lá, falar com ele. Ele foi lá no sábado à noite, ele falou, tá, então passa aí amanhã, era um domingo, né? Não, eu conversei com ele no sábado, ele falou pra ir no sábado que vem, ele falou pra estar lá umas 4 da tarde, 5 da tarde, nunca esqueça. E eu, pra me garantir, cheguei às 3. E aquele chá de cadeira. E ele chegou às 8. Aí quando ele chegou, eu falei, oi, tipo assim, e? Você não lembra, você marcou comigo e tal? Nossa, esqueci, que hora você chegou? Eu falei, tô aqui desde as 3. Você acha que um cara com uma determinação dessa não ia ser contratado? Aí depois fez um teste lá, falou, pode começar a trabalhar.
você já começa amanhã a fazer o matinê. Eu saí de lá, matinê era uma coisa assim, 3.000 pessoas. Aí comecei a fazer o matinê, falei, e o visu dá pra segurar? Falei, vamos ver se ele aprende a fazer iluminação. Aí falei comigo, eu nem lembro direito a história, como foi nós dois depois lá, faz muito tempo. Mas aí comecei a fazer matinê, depois à noite, depois eles abriram o California Dreams, que eu fui inaugurar, abriram a Toco de São Caetano, e aí foram muitas coisas. Aí nessa época que eu comecei na Toco, eu também consegui um programa na Rádio Bandeirantes, e aí como eu era da Toco, ajudou bastante para conseguir fazer esse programa, e daí ali que meu nome começou, foi para mídia. E na época a Band já tinha um estilo mais pop. Não, a Band estava começando. A Band era rock, estava lá em penúltimo lugar, aí o Grego pegou a coordenação da rádio e começou a virar dance. Ela veio lá de 20º, 30º lugar para começar devagarzinho subir. E a rádio veio subindo, e eu consegui um programa, e meu nome ninguém conhecia, porque eu tinha acabado de começar na Toco, não tinha divulgação. Aí começou a divulgar na rádio, Iraí da Toco, aí foi divulgando. E ele te batizou de Iraí Campos, né? Não. Iraí da Toco era na Toco, quem batizou de Iraí Campos foi o Tutinha, dono da Jovem Pan. Aí eu fui pra Jovem Pan, aí ele falou, mas não vai ser Iraí da Toco aqui, qual é o seu nome? Eu falei, Iraí Campos de Siqueira, então vai ser Iraí Campos. Nessa época da Jovem Pan foi que você fazia o Hot Mix ou ele veio um pouco depois? Não, era o Hot Mix de começo. E aí... na Bandeirantes, o primeiro programa chama Meia Hora Pra Você Gravar, aí eu fiquei na Bandeirantes fazendo o mesmo programa, e aí eu fui pra Jovem Pan, mas isso tem um tempo aí, não foi nesse comecinho de Bandeirantes, aconteceram muitas coisas depois, entendeu? Entre uma coisa e outra, entendeu? Mas nessa época eu tava na Jovem Pan, e aí a Band veio subindo, eu tava fazendo programa nas duas no mesmo horário, sextas às 10 da noite. E aí quando a Band veio encostando, eu tinha falado, agora chega, né? A Band tá muito aqui, ou você fica lá ou fica aqui. Aí eu fiquei na Jovem Pan, que era coisa assim. Você teve outras passagens lá, recentemente estava com um programa de sábado à noite também, né? Então, aí depois eu saí da PAN, fui pra Rádio Pool FM, depois voltei pra PAN, depois Band, assim, passei muitas rádios. Fiz 9 FM Record, um monte de coisa. E como você vê o FM hoje comparando com os anos 90, né? Porque a gente vê que o perfil do locutor mudou, o perfil do ouvinte mudou, muitas coisas não cabem mais no FM, né? A gente vê locutores falando menos e tocando mais música. Hoje você tem acesso à música muito fácil. Você tem Spotify, você tem como baixar música, ouvir o que você quer na hora que você quer. Então, na rádio você vai ouvir que hora que a rádio tocar. Então, eu acho que a rádio hoje está... A faixa etária, ela subiu bastante. O jovem hoje que está muito no celular, muito em música online. E eu acho hoje que a rádio está falando muito para um público mais adulto ou para o bate-papo, programas de entrevistas, de bate-papo, polêmicas, etc. Então você está afim de música, deixa eu ver aqui, polêmica, uma ginecologista falando isso aqui lá, o outro falando de política, tal. O cara está afim de ouvir e vai virando, e com música também, entendeu? Então, eu acho que hoje o perfil assim está bem nessa linha, e agora não sei se a geração cada vez vai envelhecendo mais. Os jovens hoje de 13, 14, 15 anos já vão estar com 30 e poucos, eles vão continuar nessa coisa tão música online, ou como vai ficar com a rádio. Mas rádio hoje ainda eu não consigo ver um fim da rádio. Eu acho que a rádio é essencial. E tem que se reinventar sempre, né? Sim. Curso de DJs, primeiro curso do Brasil, segundo o Memê, é o primeiro do mundo. Ele nunca tinha ouvido falar de curso para DJ, hoje tem tantos por aí, enfim. O primeiro curso para DJs foi eu que criei, e hoje eu não faço mais porque não há tempo nem para cuidar. A loja para DJs que vende acessórios, que era DJ Shop, foi uma loja criada assim, principalmente pelas dificuldades que eu tive no começo. Você não tinha uma régua para editar fita, você não tinha um case, você não tinha uma agulha, você não tinha acesso a um vinil, enfim, depois veio o CD. E a ideia realmente era de facilitar o acesso das pessoas à música e tal. E aí, tanto que a loja foi num estouro, a gente chegou a ter franquias, e a gente fornecia disco para a maioria das casas noturnas do Brasil todo. Vendia para Manaus, Goiânia, Belo Horizonte, tudo quanto é casa de qualquer lugar que você imaginar, a gente fazia via Sedex, tinha um departamento para ficar tocando música, até se você buscar
e quiser fazer uma inserção, tem uma matéria do Fantástico onde mostrando música pelo fone de ouvido no telefone para o cara ouvir de outro estado, depois mandava pelo correio. Enfim, foi um momento muito bom. Claro, discos, roupas especiais para DJ. E quem mora longe fica conhecendo os lançamentos assim, pelo telefone, ouvindo um pedacinho de cada faixa. Depois, o disco escolhido segue pelo correio. O remix começou com Louras Geladas, onde foi produzido pelo Grego, Julinho Mazei e eu. Aí depois teve vários outros que eu fiz para várias gravadoras, Kid de Abelha, Medley da Madonna com Ricardo Guedes, Lulu Santos, eu fiz 2, Tudo Bem e... esqueci a outra. Foram acho que 2 remixes que eu fiz do Lulu, 2 ou 3. Fiz Kid de Abelha, fiz Titãs dos Estados Unidos. E a gente falou ainda há pouco de televisão. Beto Rivera, sempre quando te apresentava, te chamava de igual com cor, né? Como você assimilava esse título, esse rótulo, digamos assim? Foi o Clique 30, era um programa muito legal. Beto Rivera sempre animadíssimo no Teatro Gazeta, no auditório, era muito legal. Era um ótimo animador, a gente tem contato até hoje, ele está no grupo nosso de radialistas lá, é muito legal sempre ter a companhia dele. Bom, para encerrar, a gente sabe que a sua agenda é muito cheia, tem o The History, tem projetos pessoais, eu sei quantas casas você tem hoje. São 3 casas. The History, Elehead e a Espaço TH, que é um espaço para eventos. E quando o Irai Campos deixa de ser o empresário DJ para ser o Irai de família, que sai, que vai segue da tempo de mercado, missa, enfim, essas coisas? Na verdade não tem muito assim, as coisas assim, a gente tem que levar a sério quando você está no trabalho, mas minha folga é natural, é só o domingo mesmo, quando tiro essa viagem agora foram 15 dias, costumo viajar em janeiro só, mas minha vida é bastante corrida. Quem acha que casa noturna abre só nos finais de semana, muito enganado, que a gente tem toda uma estrutura de segunda a sábado, que a gente tem atendimento RH, financeiro, marketing, jurídico, é muita coisa acontecendo, e o final de semana é o que faz toda a máquina funcionar, porque é ali que tem o faturamento, mas ela que sem a semana, o final de semana não funciona, e sem o final de semana, a semana não existiria. Bom, queria que você, pra gente encerrar, mandasse um abraço para o pessoal da Web Rádio Hot Way, com certeza está te acompanhando. O pessoal aí sintonizado na Web Rádio Hot Way, aqui é Irai Campos, obrigado pela entrevista.